Olá, pessoal. Gente, hoje nós vamos falar sobre os tipos de descrições, né? O tipo de descrição que vocês têm aí, anotado no caderno, que ficou da aula passada. A gente vai falar sobre descrição objetiva e subjetiva, para que vocês possam entender melhor o que é descrição. Ouçam aí o que eu vou explicar para vocês sobre esse tema, tudo bem? Eu vou tirar minha imagem daqui, vamos deixar só o texto, enquanto eu vou explicando, beleza? Então vamos lá. Então, gente, é, todos vocês têm que saber que descrição, o que é descrever? Descrever ou descrição é a representação por meio de palavras das características de um objeto, né? Do que o objeto pode se diferenciar de outros, né? Descrição pode distinguir de outros. Então, a descrição tem por objetivo transmitir uma imagem do objeto. Então, a gente vai descrever uma coisa que a gente não está vendo. Então, a gente escreve através de palavras sobre as características sobre determinado objeto ou ambiente, lugar. Então, a gente pode descrever um lugar, os seres, nós podemos falar sobre sentimentos, fenômenos, né? E isso aí tudo através de palavras, ou da escrita, né? Então, ela pode ser objetiva e pode ser subjetiva. A descrição é objetiva quando retratamos a realidade como ela é. Então, quando a gente descreve, fala de uma coisa que é real, como ela é realmente, aí a gente tem por nome descrição objetiva, certo? Uma coisa real, verdadeira, como ela se apresenta. Já a descrição subjetiva é quando retratamos a realidade conforme nossos sentimentos e emoção. Então, o que a gente descreve subjetivamente quando a gente alguma coisa que a gente sente, né? Uma coisa que não é real, é um sentimento, é uma emoção. Quando você está emocionado, que quer descrever, falar sobre um determinado tema, aí a gente tem como descrição subjetiva. Eu posso dar um exemplo da descrição objetiva, por exemplo, vocês têm uma descrição objetiva aí que fala da vítima, da Solange Santos e tal, né? Tem alguns exemplos aí, tem um texto, né, sobre Maria, mas eu vou mudar para que vocês possam entender que a gente não tem, como é que eu posso dizer, que nós não precisamos descrever uma pessoa, nós podemos descrever também, né, objetos, ambientes, sentimentos, fenômenos. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, fui numa fonte, num balneário, tomar um banho lá num lugar maravilhoso, né? Cheio de serras, pedras maravilhosas, lugar, um lugar lindo que a natureza nos oferece, né? Alguma coisa do tipo, né? A água é corrente, a gente tem barracas para a gente descansar, tem pássaros voando, cantando, o barulho das águas é maravilhoso. Então a gente descreve como a gente conhece a realidade do ambiente. E eu posso também, por exemplo, descrever uma mesa, uma cômoda, né? Por exemplo, a cômoda era velha, de madeira, escura. Isso aqui voltando aí, gente, isso aqui é uma descrição objetiva. Estou falando de descrição objetiva. Então, como é que eu estava falando aí? A cômoda era velha, de madeira escura, com manchas provocadas pelo longo tempo de uso. As três gavetas possuem puxadores de ferro, de forma de conchas, né, aqueles puxadores arredondados. Como mais? Nas duas laterais há ornamentos semelhantes àquelas de esculturas barrocas antigas. Os pés são redondos e ornamentados, né, e por aí vai. Então, isso aí é uma descrição objetiva. Estou dizendo como é uma cômoda que eu estou vendo e descrevendo, falando sobre ela. E eu posso falar sobre uma cômoda também,
já que eu estou falando de cômoda, uma cômoda subjetiva, que não é a realidade como ela realmente é. Então, como se fosse, assim, como se fosse uma conotação, né? Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos só para si. Foi sempre assim, Dona Cômoda. Gorda, fechada, egoísta. Então, eu estou falando de uma cômoda que, na realidade, não é a cômoda como a gente conhece, aquela cômoda de guardar roupas, né? Essa cômoda que a gente tem conhecimento aí. Então, nós observamos aí que a cômoda foi descrita de 2 maneiras diferentes. Então, eu falei da cômoda de 2 formas. A cômoda real, como ela realmente é, que é objetiva, e a cômoda que não é real, que eu falei de uma senhora cômoda. Então, é subjetiva. Certo? Então, houve o retrato fiel do objeto na primeira, e na segunda houve o ponto de vista de quem está falando, no caso eu aqui. O objeto foi descrito conforme ele vê, como a gente imagina, como a minha imaginação, entendeu? Então, é interessante a gente não confundir descrição e definição também, né? O que é definir? A gente ter uma breve explicação sobre definição. Definir é explicar o que significa um ser, né? E descrever é retratar a partir de um ponto de vista. Isso é descrever, certo? Então, nós vimos aí dois tipos de descrições que a gente tem aí nesse texto aqui, que vocês têm aí, que eu estou com ele aqui na tela. Então, nós vimos aí a definição de uma cômoda, que no caso é um móvel guarnecido de gavetas, né? Que é aquele móvel que a gente conhece, que é o objetivo, a descrição objetiva. E nós também podemos dizer que a descrição pode ser a tipologia, o tipo, né, textual, cuja função é caracterizar os seres e objetos. Então, isso é descrição. Então, para que serve a descrição? Ela é fundamental para a comunicação humana, pois é por meio das descrições, né, que a gente define ou especifica, né, os diversos elementos do mundo, diversos, diversos gêneros textuais, né, como romance, novela, a notícia, entre outros, né? Tem trechos descritivos como fundamentais em várias estruturas. Entendeu, pessoal? Então, de certa forma, a gente pode dizer que existem 2 tipos de descrição, que é objetiva e subjetiva, que vocês já entenderam aí. Ok? Então, por hoje é isso. Eu ia falar sobre descrição para que vocês possam responder um suposto exercício que eu estarei passando para vocês na próxima aula. Nessa aula já vou enviar, junto com esse vídeo, né? Vocês vão ver lá na sala de aula, nós temos aí a nossa sala de aula, né? Vou enviar lá uma atividade para vocês responderem baseado nessa explicação que eu estou dando para vocês aqui, tudo bem? Então, por hoje é só, a nossa aula era sobre isso, né? E era uma breve explicação que eu teria que dar para que vocês possam responder a atividade que eu estarei passando hoje. Tudo bem? Muito grato, até a próxima.